Olá, eu sou Viviane Cesarino. Começa agora o Memórias do Poder Legislativo. Você já ouviu falar que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, não é mesmo? E o que acontece na família pode acontecer aqui no ambiente de trabalho também, só que um pouquinho diferente. Na Assembleia, ao lado de um presidente, por exemplo, tem sempre aquele homem soprando o regimento interno no ouvido. É o assessor técnico, que conhece muito sobre o funcionamento da casa. O nosso entrevistado de hoje é mesmo um mestre em política e direito parlamentar. Andiara Klopstock-Spreusser exerceu a função de 1963 a 1995. É um prazer receber o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada pela presença. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Agora eu falei certo o sobrenome do senhor? Falei certinho. Falou certinho. Bom, aqui o senhor é muito conhecido na casa, também trabalhou bastante tempo, mas eu falei de 63 a 95, mas o senhor entrou muito antes. Bem antes. Entrou menino na Assembleia, quando ela nem funcionava aqui no Ibirapuera. Estava começando a ficar jovem, realmente, com 18 anos que eu cheguei aqui, né? E ela funcionava em outro lugar? Funcionava no Parque Dom Pedro II. E o senhor tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18. Estava iniciando a minha vidinha, vim para cá, do interior para cá, para seguir a minha carreira de direito, ia me formar em direito, como eu me formei, no Largo de São Francisco, onde eu prestei vestibular, entrei, fiz os 5 anos da faculdade, e sempre me dedicando à Assembleia Legislativa. E o senhor entrou em qual função? Assim? Eu entrei na função era uma função bem minúscula, pequena, né? Era auxiliar do expediente técnico da taquigrafia, né? Depois me tornei taquígrafo por concurso. Aí, finalmente, eu prestei concurso para juiz, magistratura, passei, não fui, e fui convidado a assumir a assessoria da mesa da Assembleia. E aí... comecei a minha carreira jurídica. E saber tudo que precisa para aquela hora, porque assim, quando a gente assiste a uma sessão, a gente entende o que está acontecendo, vê que o presidente fala, mas não sabe exatamente como funciona esse regimento. E eu imagino que para aprender isso seja necessário muito estudo, é isso mesmo? É, muito estudo e muito tempo, né? É verdade, é verdade. Eu comecei como taquígrafo, então eu já comecei desde o início a me envolver com os trabalhos de plenário. Porque para taquigrafar eu tinha que ouvir os discursos todos. Então eu sempre participei. Você já foi se interessando. E depois acabei me tornando assessor da mesa, continuei no plenário da Assembleia. O que um assessor da mesa precisa saber? É tudo mesmo? Bom, você já disse alguma coisa que é o problema de se conhecer a política, né? Se conhecer o poder legislativo, conhecer bastante dos elementos que estão trabalhando naquele plenário e, evidentemente, as regras jurídicas que comandam todo aquele aparato e todo aquele comportamento, né? Fazer as leis tem suas regras e elas devem ser absolutamente seguidas, porque a democracia repousa exatamente nisso, o cumprimento das regras. Então, o plenário da Assembleia funciona como um plenário da representação política de toda a sociedade, mas observando regras que foram feitas exatamente para regular aquele trabalho. E os presidentes pedem socorro mesmo, né? Tem que ser ali escutando o que eu faço agora. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na função de assessor, já tinha havido um assessor. E que era também um mestre em direito, era professor de economia. E ele me disse uma coisa muito importante. O quê? Ele me disse assim: Andiara, se você fizer alguma coisa correta e eu incorreta, com quem você acha que os deputados vão ficar? Eu não ousei responder, mas ele respondeu assim mesmo. A mim. Sabe por quê? Por quê? Porque eles confiam em mim. Então, você precisa, desde o começo, conquistar a confiança
dos deputados que você vai assessorar. Que responsabilidade. Senão, você não consegue. E aí? E eu sempre procurei fazer isso. Sempre procurei. E, felizmente, eu conservo a amizade de todos eles e respeito mútuo entre nós. Acredito que cumpre o propósito. Esse regimento interno, que o senhor conhece tão bem, ele é diferente em cada sessão? Não. Não, ele tem regra, ele disciplina as sessões, tudo, né? Ele comanda o modo como se vai fazer a ordem do dia, isto é, o conjunto das proposições que vão ser examinadas. Mas tudo isso consta do regimento interno, que é uma coleção de leis, né? De normas jurídicas, que dizem como as sessões devem ser desenvolvidas. Caminhar. Então, é o que a gente faz. Quer dizer, a gente, então, quando lê que uma lei foi aprovada, sabe daquela ideia que o deputado teve, sabe que ela foi votada, mas às vezes a gente não pensa, né? Nesse regimento todo, que é um outro trabalho. Não pensa porque, inclusive, o seguinte, numa sessão da Assembleia, se discutem e votam proposições. Ora, essas proposições já são feitas de acordo com determinadas regras que estão no regimento e na Constituição. Ah, que já começaram lá atrás. Lá atrás. Antes da sessão, o direito já está sendo observado. Enfim, o direito é algo que comanda a nossa vida por inteiro, né? E aqui também. E aqui principalmente também. Aqui, né? Principalmente aqui. E como é que foi, então, o senhor tão novo já exercendo essa função de responsabilidade, como esse amigo já deu a dica para o senhor, né? Quem foi o primeiro presidente que o senhor assessorou? O primeiro presidente foi o deputado Ciro Albuquerque. Assessoria, né? Assessoria. Primeiro presidente Ciro Albuquerque. E depois foram se seguindo uma porção de deputados, né? Até o último, quando eu saí, era o deputado Ricardo Trípoli. O último, quando eu saí em 95. Né? E o senhor quer falar quis lembrar do Ciro por quê? Por que ele foi tão importante como presidente? Do Ciro? Não, o Ciro foi importante. O Ciro ele era um engenheiro agrônomo. Né? Engenheiro agrônomo. Foi um presidente muito bom e claro no seu tempo. Mas eu gostaria, como eu comecei a funcionar na Assembleia em 1947, eu gostaria de lembrar uma figura, a figura do primeiro presidente. Do primeiro presidente que atuou nessa Assembleia. Ele se chamava Valentim Gentil. Valentim Gentil. Esse homem, ele tinha tal autoridade exercida conscientemente por todos, né? Todos devotavam a ele um apreço muito grande, a tal ponto que quando era mais ou menos o horário de ele se dirigir do gabinete da presidência até o plenário, muita gente, e naquele tempo acorria muita gente à Assembleia, muita gente ficava no percurso que ele ia fazer para vê-lo, para cumprimentá-lo, olha só, para admirá-lo. Então, era efetivamente um homem admirável. Né? Foi ele que presidiu a Assembleia, que elaborou a primeira Constituição do Estado, em 1947, primeira Constituição depois do fechamento da Assembleia, que ocorreu em 1937, por um ato do Estado Novo. Foi então aí. Esse presidente, o Valentim Gentil, foi um homem. E essa primeira legislatura, há umas figuras que eu gostaria de lembrar. Claro, fique à vontade. Por exemplo, o deputado Ulisses Guimarães começou aqui, para lembrar uma figura que veio até os nossos dias, quase, né? Ulisses Guimarães, o deputado Cunha Bueno começou aqui, o deputado Auro Soares de Moura Andrade, que foi presidente durante longo tempo do Senado Federal, todos aqui. E há outros episódios que a gente, talvez nessa entrevista, relembre, porque são episódios realmente importantes.
curiosos, e não apenas curiosos, mas reveladores da personalidade daquelas pessoas que atuavam naquela época. Bom, o senhor acompanhou muito tempo, né, de Assembleia. Eu queria que o senhor contasse primeiro para a gente, antes de falar dessas histórias todas, que são muito bem-vindas, claro, se a personalidade do presidente contava nessa hora do trabalho. Claro que eles eram diferentes, uns mais calmos, uns mais ansiosos, eu imagino. Claro. Como é que funcionava essa relação? O senhor falou da confiança, claro, importante, mas assim, na hora do vamos ver, a organização, o senhor ficava muito próximo, né, de todos. Ficava de todos. É. Bom, os presidentes, em primeiro lugar, têm que serem líderes. Ele tem que exercer uma liderança efetiva, né? Porque conduzir uma Assembleia é também liderar. É também liderar. Um presidente não decide sozinho, por exemplo, a feitura da ordem do dia, ainda que o regimento lhe confira o poder de organizar. Mas, claro, ele tem que consultar os interesses de todo o plenário. O plenário é representativo de toda a sociedade. Então, há interesses representados ali no plenário que precisam ser atendidos. Então, o presidente precisa ser um juiz, além de imparcial, aquele juiz da conveniência. Deve entrar agora para a votação ou deve ficar por um pouco depois. Isso tudo é uma ponderação de ordem política, mas é uma ponderação de ordem prudencial também, que faz com que a pessoa tenha que exercer uma liderança, mas tenha que essa liderança ser exercida com autoridade reconhecida por todos. O que é mais difícil. Difícil. Porque uma liderança aos gritos, ela me parece mais fácil do que uma com consenso. Liderança como forma de poder é uma coisa, mas liderança como autoridade moral que a pessoa exerce é outra bem diferente. Né? Bom, isso, então, o senhor falou do aspecto da confiança, da liderança e a organização. E a organização. Bom, aí o presidente, evidentemente, ele é um político, ele não vai poder, né, fazer sozinho tudo o que precisa ser feito. Ele precisa ter assessoria. Ah, e o senhor entrava? Precisa ter pessoas que organizem o material todinho para que ele possa falar. Existe uma instrução, chamada instrução, tecnicamente falando, há uma instrução de todos os processos que vêm para discussão e votação do plenário. Isso tudo tem que ser encaminhado por um assessor que esteja imediatamente relacionado com o presidente. Bom, então eu vou fazer um desafio aqui para o senhor. Pois é. Faz de conta que eu sou a presidente, olha que chique, da Assembleia. Aí o senhor ia estar aqui do meu lado. E aí eu ia abrir os trabalhos e aí, o que eu ia fazer já? Já não sei, olha lá. Bom, para a abertura dos trabalhos existe uma fórmula, não é? Precisa verificar se há número, não há número, precisa ler a ata, então tudo isso tudo. Há umas expressões que devem ser ditas. Quais, né? por exemplo? Eu não estou me recordando bem, porque conforme muda o regimento, né? Não sei se ainda tem uma invocação a Deus na abertura da sessão, mas no meu tempo havia, né? Então isso tudo tem que ser cumprido. Né? E eu acho que isso não é um formalismo puro e simples. Isso que eu queria perguntar para o senhor. Não é uma coisa de se decorar e dizer. Não é. Eu acho que o formalismo é necessário. Por quê? Porque é o seguinte, você imagina só uma coisa. São 75 deputados, mas já foram 115. Cada um tem uma idiosincrasia, cada um tem uma psicologia. Agora são mais de 90. Então, depende. Ora, no confronto de ideias, poderá haver choque. Que tipo de choque? As pessoas estão preparadas para receber esse choque? Então, veja só como é importante você ter uma simples expressão como Vossa Excelência. Sim. Porque na hora que eu falo Vossa Excelência, eu estou fazendo um ato de respeito formal. Isso para pedir calma, a outra pessoa. Mas esse Vossa Excelência já me abranda. Já me lembra... Vossa Excelência se acalma. Já me lembra que eu não estou na rua, eu estou em plenário da Assembleia e devo tratar a pessoa com quem eu confronto com respeito. Com respeito. Vossa Excelência, por favor, Vossa Excelência. Entendeu? Se ficasse
aberto a qualquer expressão, o debate, então poderia haver alguma complicação. Confusão. Então, eu acho que a formalidade é algo intrínseco e importante. Então, eu acho que quando um deputado vai fazer leitura da ata, ele não deve fazer uma leitura apressada, eu vou usar uma expressão, depreciativa do que ele está fazendo. Não, ao contrário. Eu acho que ele deve impor solenidade ali, porque isso tudo vai criando uma atmosfera de respeito mútuo. Com certeza. Vamos continuar, então, conversando no próximo bloco? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí, até já.